O tema de hoje é Jesus Cristo, homem. Eu quero continuar falando do assunto que nós iniciamos, para que você entenda a importância que é entender que Jesus, embora ele é Deus, quando ele veio a esse mundo, ele veio como um homem. Ele veio num corpo humano, como o meu e como o seu. E ele venceu. Amém? E isso é um alerta muito importante, que o apóstolo João nos mostra na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, assim. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Por que o apóstolo está fazendo esse alerta? Porque se Jesus não veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, o sangue que ele derramou não pode salvar o homem, não pode perdoar os pecados do homem. Porque a Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E ele derramou seu sangue por nós. Jesus veio a essa terra e veio como uma criança. O seu nascimento foi natural, foi normal. O nascimento dele foi profetizado 700 anos antes de acontecer pelo profeta Isaías, lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. 700 anos antes do nascimento do Senhor, o profeta Isaías está mostrando: uma virgem vai conceber a luz e vai dar à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. E nós vimos isso o cumprimento no nascimento do Senhor Jesus, que é relatado pelo apóstolo Lucas, lá no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós temos a visita do anjo Gabriel a Maria, e ele começa a declarar e a dizer para ela: olha, você vai dar à luz um filho. Esse filho será chamado Jesus. Ele é o Filho de Deus. E aí Maria questiona: mas como é que eu vou ter essa criança? Já que eu sou virgem, eu não conheço nenhum homem, nunca tive relação sexual. E o anjo diz: o Espírito Santo, o poder dele virá sobre você. E o que você vai gerar, a criança que vai gerar no seu ventre, é o Filho de Deus. Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Ele foi gerado de maneira perfeita, de maneira que desde o ventre materno ele não traz no seu corpo o pecado do homem. Porque a Bíblia afirma que por causa do pecado de Adão, todos os homens pecaram. O pecado é passado de pai para filho em todas as suas gerações. Uma criança, quando é gerada, ela carrega os pecados dos seus pais. Mas como Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não carregava dentro de si o pecado vindo de Adão. Ele foi gerado de maneira perfeita dentro do Pai. Jesus é chamado de o último Adão. Assim como o primeiro Adão foi criado sem pecado, Jesus nasceu sem pecado. Ele viveu sem pecado e ele venceu sem pecado. Olha o que a Bíblia nos diz. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto está dizendo que Jesus nunca conheceu o pecado, mas na sua morte ele levou todos os nossos pecados sobre a vida dele.
para que através do sacrifício dele nós nos tornássemos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 7, versículo 26, vai nos afirmar assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aqui o apóstolo está mostrando, olha, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é inculpável, ele é perfeito, ele não tem mancha, ele não tem defeito, ele não tem pecado, ele é mais sublime, mais alto do que os céus, ele é perfeito. Jesus viveu nesse mundo sem cometer um único pecado. E ele afirma em Hebreus no capítulo 4 assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Olha o que o texto está dizendo, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Toda tentação que você tem experimentado, tenha certeza, Jesus experimentou. O diabo tentou ele em todas as áreas da vida dele. Tentou em todas as áreas, assim como nós somos tentados, mas ele não cometeu pecado. Ele não pecou. O seu nascimento, o seu desenvolvimento como ser humano nessa terra foi normal, mas ele viveu sem pecado, para que através da sua vida ele pudesse se oferecer a Deus como sacrifício perfeito para nos salvar e para nos libertar do poder do diabo. Amém? Eu quero orar por você, para que você entenda o sacrifício do Senhor Jesus por você. Ele entregou a vida dele perfeita, para que você que vive em pecado pudesse receber de Deus o perdão e pudesse ser reconciliado com nosso Pai. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos meu irmão, minha irmã, eu quero apresentar a sua casa e a sua família. Eu peço, Pai, que os Teus filhos reconheçam o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, reconheçam a vida dele, que ele viveu sem pecado, e ao morrer, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre ele as nossas dores, para que através do sacrifício dele nós recebêssemos do Senhor a adoção, recebêssemos do Senhor o perdão, recebêssemos do Senhor a cura, a libertação do império das trevas. Eu peço em favor dessa casa, dessa família, que eles recebam do Senhor a salvação, a cura, a libertação, a graça, a provisão, a vida eterna que só tem em Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Pai. Amém, queridos.